Olá pessoal, tudo bem? Eu vou corrigir uma questão da iPhone de 97 que trata de números complexos. Se vocês quiserem baixar um PDF com todas as questões que eu já corrigi aqui no canal da iPhone, basta acessar um link que está aqui na descrição do vídeo. Vamos então corrigir essa questão. Escrevendo-se na forma trigonométrica o complexo z igual 3 menos raiz de 3i sobre 2i, encontra-se, e aí está aqui o complexo na forma trigonométrica. O complexo na forma trigonométrica, ele é apresentado assim, né? Rho, que é o módulo, vezes cosseno mais e seno do ângulo θ. Uma outra maneira da gente perceber isso é módulo que multiplica cosseno do ângulo θ mais i vezes o seno do ângulo θ. Para a gente escrever esse complexo na forma trigonométrica, nós precisamos encontrar o módulo e o argumento. Então vamos procurar essas duas ideias. Antes, a gente tem que tirar esse i aqui do denominador. Então vai ficar assim, z é igual a 3 menos raiz de 3i sobre 2i. Vamos multiplicar por i no numerador, no denominador. Vai ficar assim, z é igual a 3i, está multiplicando, raiz de 3i vezes i vai dar raiz de 3i ao quadrado, esse negativo vem na frente, menos raiz de 3i ao quadrado, sobre 2i ao quadrado. Como o i ao quadrado vale menos 1, então nós vamos ter o seguinte aqui, z é igual a 3i, i ao quadrado é menos 1, vai ficar mais raiz de 3, sobre i ao quadrado dá menos 1 vezes 2, menos 2. Trocando o sinal do numerador e do denominador, a gente vai ficar assim, z é igual a menos raiz de 3 menos 3i, só mudei a posição, e trocando o sinal de baixo, 2. Vamos escrever ele então, z é igual a parte real, menos raiz de 3 sobre 2, e parte imaginária, menos 3 sobre 2, vezes o i. Bom, a gente sabe que um complexo, ele é apresentado também como um par ordenado, onde o a ele é a parte real do complexo, e o b ele é a parte imaginária do complexo. Então, o nosso complexo z, como par ordenado, ele vai ser escrito assim, menos raiz de 3 sobre 2 e menos 3 sobre 2. Quando a gente escreve o complexo na forma de par ordenado, a gente percebe rapidamente qual é o quadrante que ele se encontra, ou seja, o afixo dele, né? Porque a representação de um complexo no plano de Argand-Gauss é um ponto, e esse ponto a gente chama de afixo. No caso aqui é negativo, negativo. A gente observa aqui que o nosso z, ele pertence ao terceiro quadrante. Com isso, o argumento também está no terceiro quadrante. Agora vamos calcular o módulo. O módulo ao quadrado, que é o ρ ao quadrado, ele é o a ao quadrado, que é a parte real, mais o b ao quadrado, que é a parte imaginária. Calculando então o módulo ao quadrado, a gente vai ter o a, que é menos raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, mais o b, que é menos 3 sobre 2 ao quadrado. Resolvendo, então, aqui a gente vai ter módulo ao quadrado é igual. Menos ao quadrado vai dar mais, raiz de 3 ao quadrado são 3, e 2 ao quadrado, 4, mais, menos ao quadrado vai dar mais, 3 ao quadrado vai dar 9, e 2 ao quadrado vai dar 4. Então, nosso módulo ao quadrado, ele é igual a 3 mais 9 dá 12, 12 por 4 dá 3. Então, a gente tem que o nosso módulo é igual a raiz de 3. Né? A gente não coloca menos raiz de 3, mais ou menos, porque o módulo ele é sempre um valor positivo. O módulo representa uma distância. Outras formas da gente representar esse módulo, só por curiosidade, é assim, né? Quando ele pede o módulo, é o ρ, né? Ou então o módulo do complexo, ou então o módulo do complexo aqui dentro, a mais bi, tá? Tudo isso aqui representa o módulo. Então, sabendo que é raiz de 3, esse módulo, a letra A não pode ser marcada, a B ok, pode ser, a C não, a D pode e a E pode ser marcada. Vamos então calcular o argumento. Para a gente encontrar o argumento, a gente vai calcular a tangente do ângulo θ. E a tangente do ângulo θ, que é o nosso argumento, é igual à parte imaginária do complexo dividido pela parte real do complexo. A gente sabe que esse θ, que é o argumento, tem que estar no terceiro quadrante, porque o nosso afixo ele está no terceiro quadrante, que é o z, né? Então, ele está no terceiro quadrante. Então, a gente tem que a tangente do argumento, ela é igual.
imaginário é menos 3 sobre 2. Menos 3 sobre 2. A parte real é menos raiz de 3 sobre 2. Menos raiz de 3 sobre 2. Negativo, negativo, a gente tem então um número positivo. A tangente de θ o 2 a gente pode cortar, porque é o mesmo denominador, então vai ficar 3 sobre raiz de 3. Racionalizando, que é multiplicando pela raiz de 3 em cima e embaixo, nós vamos ter então que nossa tangente do ângulo θ ela é igual a 3 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. Corto o 3 com 3 aqui. A nossa tangente do ângulo θ é igual a raiz de 3. Bom, a tangente de θ igual a raiz de 3 no primeiro quadrante, a gente sabe que é 60. Mas como esse θ ele pertence ao terceiro quadrante, então a gente tem que fazer uma simetria do 60, que está no primeiro quadrante, para o terceiro quadrante. A simetria do 60 lá no terceiro quadrante é 240 graus. Transformando 240 em radianos, é só dividir por 180 e acrescentar o π rad aqui. Então a gente tem que o nosso argumento ele é igual, corta esse zero com esse zero, dividir por 6 lá em cima dá 4, dividir por 6 lá embaixo dá 3, 4 terços de π rad. É o nosso argumento. Então a gente sabe que tem que ter raiz de 3 e tem que ter como argumento 4 terços de π rad. Isso a gente encontra na letra E. Então nossa resposta é a E. Bom, pessoal, é isso. Até um próximo vídeo. Tchau.